Bem-vindos ao nosso canal Zuri e os Mistérios do Além. Esse canal é feito para você que gosta, que curte muito ouvir histórias reais, assombrosas de espíritos, enfim, pessoas que gostam de ouvir esses relatos. Então esse canal é feito na medida para você. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Comigo. Fique atento aos detalhes dessa história. Há uns 3 anos atrás, como para quem já me conhece, eu sou espiritualista e atendo várias pessoas, né, nacionalmente falando e internacionalmente falando. E eu fui convidada por uma família a passar umas férias no sul. Então, eu, meu marido, o meu sogro, a esposa do meu sogro, madrasto do meu marido, fomos fazer essa viagem para o sul. Sendo que esta cliente que me fez esse convite já havia relatado alguns casos estranhos que aconteciam neste lugar, que era tipo uma fazenda, era um sítio, estilo fazenda, bem afastado do centro da cidade. E eu gosto muito, gente, né, desses ambientes. Eu gosto muito de mato. E não pensei 2 vezes e partimos para essa viagem. O meu intuito nessa viagem era descansar. E nós fomos a essa viagem. Chegando lá, fomos muito bem recebidos, né, pelos donos da casa. Conversa vai, conversa bem, eles já tinham separado já aprontado os quartos de hóspedes, né, para mim, né, para o meu sogro. E durante o dia, né, muita coisa para se falar, muita coisa para contar. E aí eles puxaram um assunto. Eu iria ficar 1 semana lá, como fiquei 1 semana lá. E eles puxaram um assunto de um sobrinho que, quando vivo, eles entravam em guerra porque esse sobrinho achava que tinha direito nessa fazenda, sítio. Esse sobrinho achava que aquilo ali pertencia a ele. E ele tinha uma casa não muito próxima desse sítio. Então, essa família brigou porque o sobrinho era ambicioso e era briguento e queria e sempre arrumava confusão, porque ele se achava no direito, porque era como se fosse um sítio que pertenceu à família, né? E aí foi de geração em geração e esse sobrinho achava que ele tinha direito. E esse sobrinho morreu misteriosamente. E algumas pessoas só, gente, que esse sítio era num lugar aonde era afastado de outras casas também, além de ser afastado do centro da cidade. Então era aquela coisa bem lá no mato. Tinha energia elétrica? Tinha. Mas era muito afastado. E acima desse sítio também tinha uma mina. Uma mina que era, na realidade, uma cachoeira. E também tinha uma pedreira. E o pessoal sempre contava muitos relatos. E esse sobrinho não havia muito tempo que tinha morrido quando eu fui visitar esse lugar, né? E essa tia desse rapaz que faleceu, ela falou que ele morreu misteriosamente, que ele realmente tinha dado muita dor de cabeça, que ele lutava para ter aquele lugar para ele e ele morreu sem nada. Sem nada. Ele tinha pago advogados, ele tinha corrido atrás e realmente foi constatado que ele tinha direito a um pequeno pedaço de terra que não tinha nem aproximação do que ele queria. Na realidade, a ambição dele queria. Pois muito bem. E essas histórias começaram a ser relatadas. Deu a noite. E lá, gente, realmente, quando se apagavam as luzes, as poucas lâmpadas que tinha, viravam um breu. E separaram os nossos quartos, o meu quarto, do meu marido, e próximo o quarto do meu sogro, com a madrasta. Perfeito. E nós fomos dormir. Lá era muito frio, sul, gente, estava muito frio. A época que eu fui era inverno, né? E nós fomos dormir.
depois de um dia, né, comemorativo, uma tarde maravilhosa, chegou a noitinha lá, não se dormia muito tarde não, o pessoal dorme cedo, e nós fomos dormir. A porta do meu quarto ficava para o corredor da sala de estar. Nessa sala tinha uma mesa de jantar, muito bonita, por sinal, antiga. Os móveis eram antigos e tinham muitas fotos, quadros na parede da família, quadros antigos. A dona da casa adorava colecionar móveis antigos, né? As fotos da família lá no quadro, tudo bonitinho. E até eu perguntava, quem é aquele? E a dona da casa, ela fazia questão de me explicar, né, quem era um por um ali naquele quadro. Perfeito. O quarto do meu sogro também ficava próximo ao meu, também em direção a esse corredor. Só que esse corredor, a sala de estar, gente, era de taco, madeira. E tinha um portãozinho que separava da cozinha, onde tinha o banheiro e a cozinha. E esse portãozinho separava essa sala de estar. Meu quarto, como ficava de frente, tudo que acontecia nessa sala de estar, pequena, dava para se ouvir. Por volta das 11 e pouca da noite, eu comecei a escutar um barulho. Só que a casa, gente, era toda fechada. Quando eu falo toda fechada, faltava ser gradeada. O pessoal fechava tudo mesmo e era tudo de ferro, porta de ferro, trinco, tudo fechado. Até as janelas tinham uma redezinha, né? Para que não entrasse insetos durante o dia. Então era tudo realmente fechado aí à noite. E eu comecei a escutar um barulho no corredor. Nesse chão de madeira. E comecei a escutar um barulho e aquilo foi aumentando. O marido estava dormindo e eu atenta a esse barulho. E começou a arrastar como se fosse uma corrente. Gente, era como se fosse arrastando uma corrente. A primeira coisa que veio à minha cabeça é o tal sobrinho. E eu estava ali. E como eu tenho, né, não vou falar intimidade, mas que tenho uma certa experiência com esse tipo de situação, falei, ele tá aqui. Gente, eu me arrepiei de uma forma que eu fiquei gelada, sem se mexer. O telefone estava do lado, na cabeceira da cama. E a madrasta do meu esposo, essa pessoa que foi conosco, né, a esposa do meu sogro, mandou mensagem para mim e falou, Zuri, você tá ouvindo, tá escutando, gente, era quase meia-noite. Você tá escutando? Tem alguém na casa. Olha esse barulho. Parece que estão arrastando a corrente. E engraçado que a impressão que ela teve era a mesma que eu havia tido. Era como se eu visse realmente uma pessoa, um ser, arrastando corrente ali. E aquilo, na hora, me deu um choque, eu fiquei eletrizada. Acordei o marido. Marido, escuta. Meu marido acordou meio zonzo ainda, né? E ele ficou assim, eu falei, escuta. Na realidade, ele não me informou se ele estava escutando ou não. Eu só sei que na hora eu fiquei num estado torto. E me deu vontade de ir ao banheiro. Como é que eu iria sair dali? E a madrasta do meu esposo mandando mensagem. Você está escutando? Eu não vou sair daqui, eu quero ir embora. Desesperado. E foi, gente, uma situação terrível. Eu me levantei e pedi pro meu marido para me acompanhar. Juro que eu estava com medo. Gente, eu não queria encontrar ali, né, uma alma penada na saída do quarto. Vamos combinar. E acordei e falei assim, marido, me acompanha aqui ao banheiro. Ele abriu a porta, corajoso, abriu a porta e eu fui ao banheiro e não olhei para o lado. Fui ao banheiro, saí, voltei para o quarto e aquele barulho continuou um pouco depois de eu deitada e cessou. No outro dia de manhã, eu levantei muito cedo, eu tenho o hábito de levantar muito cedo, e a dona da casa estava fazendo café na cozinha. Café no fogão a lenha, tinha um fogão a lenha lá, lindo de bonito, na cozinha dela, moderno. E eu comentei com ela, eu falei, olha, eu ouvi, quero te relatar algo, eu ouvi de madrugada, quase meia-noite, né, e foi até a madrugada, barulhos no corredor, como se tivesse uma corrente arrastando. Ela olhou para mim, um pouco assustada, e ela falou assim, então, mas você não comenta isso com a minha filha. A filha dela tinha uns problemas espirituais
Inclusive, a minha ida lá, além de descansar, foi um dos motivos. E nisso, passou-se a manhã, tomamos o café e eu com aquilo na cabeça. Teve um momento em que eu estava nessa sala de estar todo mundo na mesa, após quando eu olho para o canto, porque no canto dessa sala havia uma poltrona antiga. Lá eram móveis antigos, gente, quadros antigos, quadro de família antigo, né? Os móveis eram muito antigos, era uma antiguidade aquela sala. Quando eu olho para o canto da parede, quem estava sentado? Um homem. E ele olhava para mim sentado naquela poltrona, olhando para mim. Ele olhava fixamente para mim. Mas o olhar dele era meio que um olhar de desespero, meio de angústia. E ele estava sentado naquela sala. Então, como a sala estava, né, o pessoal estava ali na sala, acredito eu, que nessa hora era um lanche, né, estávamos ali tomando café. Eu me levantei, fui lá para fora, tomei um ar, né, e depois, passado um tempo, quase a noitinha, eu relatei para a dona da casa. E foi quando ela falou realmente que ele sempre aparecia na casa de pessoas, que as casas ali não eram muito próximas, mas eram casas, né, distantes, e que ele sempre aparecia de alguma forma, ou em forma de vulto, mas sempre para assustar. O que eu venho trazer com essa história? Gente, esse espírito, essa pessoa que desencarnou de uma forma que, para ele, não esperada, e ele não tinha noção desse desencarno ainda. É como se ele tivesse o que? Penando, buscando ainda o que ele achava que tinha direito, que eram as terras, porque ele desencarnou inconformado, porque ele achava que tinha direitos, e ele era materialista, e deixou muitos desafetos. Então, ele ficou nesse plano terreno, procurando fazer uma justiça, porque ele achava que tinha direito. E aí, atormentava ali o ambiente, atormentava a família. Essa história é uma história real, que para quem não acredita, né, que existem fantasmas, gente, existe sim. E claro que esse é só um relato, porque eu já tive muitas outras experiências e eu vou trazendo aqui para vocês. E peço a vocês que, se tiverem um relato real ou souber de um acontecimento que tenha dado muito o que falar sobre o plano espiritual, sobrenatural, mandem aí para o e-mail que vai estar aí na descrição desse vídeo, que eu vou narrar a sua história aqui. Eu comecei dessa forma para contar algo que eu vivi, que eu vivenciei, mas eu tenho muitas outras histórias que eu vou estar trazendo também para vocês. Mas se você tem o seu relato, manda aí por esse e-mail que eu vou estar aqui escolhendo os relatos e trazendo, narrando aqui para vocês. Se inscreva no canal se você gosta desse conteúdo, porque eu vou visitar lugares inusitados que vão realmente fazer com que vocês viajem aí nos assuntos assombrosos além. Ok? Um beijinho para vocês e até o próximo conto.